Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Mariana, eu faço parte aqui do time de marketing da Quad e vou conduzir o nosso encontro de hoje sobre um tema muito importante que é a cobrança, né? Principalmente no momento em que estamos agora, chegando nas vendas de fim de ano, né? Então, hoje, para contribuir aqui com o nosso encontro, teremos dois convidados de peso e especialistas no assunto. O Gustavo Oliveira, que é diretor comercial da Quad, e o André Oliveira, que é CEO e fundador da Adimplera. Juntos, eles irão falar sobre toda a jornada de cobrança e sobre como os dados analíticos podem ser utilizados para maximizar a performance de recuperação de dívidas. Então, eu vou convidar eles para fazerem uma breve apresentação sobre o tema. Enquanto isso, vocês podem enviar as dúvidas de vocês aqui pela caixinha de Q&A, que no final do evento nós traremos aqui para discussão. Então, vamos lá, pessoal. Para começar, gostaria de convidar o Gustavo Oliveira, que é o diretor comercial da Quad. O Gustavo é diretor de vendas técnicas e juntou-se ao time da Quad em setembro de 2018. Antes da Quad, atuou por 15 anos na Serasa Experian, ocupando diversas posições de liderança nas áreas de vendas e produtos. Gustavo é formado em estatística pela UFSCar, com pós-graduação em marketing pela FGV e MBA pela SPM. Gustavo, seja bem-vindo à Quad e excelente apresentação para você. Obrigado, Mari. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui discutindo temas super relevantes aqui. Acho que não é a primeira live que a gente fala sobre cobrança, que é um tema super importante, né, nesse momento que a gente está vivendo, ainda mais agora fim de ano, né, que vem aí 13º e bastante dinheiro sendo injetado na economia. Então, é um tempo para as pessoas que estão endividadas pagarem as suas dívidas. E por ser um assunto super importante, convidei aqui o André para discutir um pouquinho sobre o tema, que é um tema super importante e relevante. Obrigado, André, de novo, por ter aceito o convite. É sempre um prazer ter parceiros como a Adimplera aqui para discutir temas tão relevantes. E eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação para a gente discutir um pouquinho sobre as novidades que a Quad tem aí para o mundo de cobrança, principalmente pensando na visão analítica, né, de como identificar os clientes que efetivamente têm potencial de pagamento daqueles que não possuem. Então, a gente tem aqui bastante informação e a gente usa bastante técnica estatística para poder fazer a segmentação de público e até localização. Então, vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês o que a Quad tem de diferente nesse mundo aí de cobrança. Então, até para a gente, antes de entrar na solução, vou fazer aqui uma breve introdução. Não sei se todos que estão aqui conosco nessa live conhecem sobre a Quad, então é importante aqui reforçar. Então, muito prazer. Somos a Quad, uma empresa de inteligência de dados que opera numa arquitetura aberta de negócio. A gente tem 3 pilares aqui que suportam a nossa estratégia. Primeiro, que ter múltiplas fontes de dados. A gente é muito agnóstico a dado, então a gente possui dado negativo, positivo, público, de parceiros. Então, a gente tenta sempre criar uma estrutura, um ambiente que desenvolva e que leve a melhor solução ao mercado. Então, a gente tem um mindset de cocriação, a gente entende as necessidades dos nossos clientes, dos nossos parceiros, e a gente tem no nosso DNA esse processo de cocriação e construção. E óbvio que para suportar tudo isso, a gente precisa de tecnologia. Então, a gente tem uma plataforma nativa de Big Data para suportar o desenvolvimento, as customizações, a entrega e um tempo de resposta hábil para as nossas soluções. Tá? Então, um pouquinho do timeline aqui da Quad. Nós somos uma empresa nova, nós fomos criados em 2017 pelos 5 maiores bancos do país. Então, hoje, cada um dos 5 maiores bancos possuem 20% do capital social da Quad. Então, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. E a gente vem desenvolvendo uma história aqui de construção e transformação desse mundo de risco, de crédito, de cobrança e de fraude também. A marca Quad, ela surgiu em 2018, anteriormente a gente era gestora de inteligência de crédito, conhecido como GIC também, e a marca Quad surgiu em 2018. A gente começa a fazer a ingestão do cadastro positivo, que é uma das nossas principais fontes de dados para fazer o desenho das soluções, principalmente das soluções analíticas, e a gente começa a fazer essa ingestão, principalmente com a mudança da lei
que tornou o processo do cadastro positivo opt-out, ou seja, todo mundo faz parte do cadastro positivo, todo mundo que tenha crédito no mercado, então todo mundo dessa sala aqui, todo mundo que está na live, faz parte do cadastro positivo, e a COD faz a ingestão desse dado. A gente entrou em operação oficialmente em janeiro de 2020, a gente começou com as soluções de pessoa física, a gente evoluiu para soluções para decisões de pessoa jurídica, sempre seguindo as vertentes que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mais de crédito, fraude, cobrança, gestão, compliance e CRM, e a gente desenvolveu também uma solução específica para antifraude no Pix. A gente tem na nossa estruturação os dados, a plataforma, a modelagem analítica que suporta sempre a nossa construção, nosso foco em cobrança, que é sempre uma decisão analítica muito voltada e orientada à segmentação de cliente, que transforma isso em solução e, basicamente, a gente disponibiliza os acessos via API e processamento em batch, né? Em cobrança é muito comum a gente processar uma carteira de clientes em atraso, então o processamento em batch também faz parte do nosso modelo de entrega e tudo isso, conforme eu já comentei, suportado no processo de cocriação. Entrando um pouco mais em estatísticas, aqui a gente tem mais de 205 milhões de consumidores na base, mais de 44 milhões de empresas, considerando matriz e filial, mais de 1 bilhão de operações financeiras na nossa base de dados, 130 milhões de telefone, 225 milhões de endereço, 90 milhões de e-mail e mais de 157 instituições financeiras conectadas. E a gente tem também agora as operadoras de telecom conectadas também à nossa base de dados, reportando o comportamento financeiro dos seus clientes, o cadastro positivo, meio que semanalmente. A gente tem uma tecnologia que suporta toda essa ingestão e aí a gente tem mais de 10 parcerias de dados fechadas, mais de 25 modelos customizados em diversas frentes de negócio. Então, aqui são um pouco das estatísticas da nossa base de dados. O cadastro positivo que suporta tudo isso, ele está lá dividido em rotativo, parcelado e os serviços continuados, né? Então, a gente recebe dados de telecom, estamos recebendo dados de utilities também, e a gente recebe o dado aberto, fatura a fatura. O cadastro positivo ele tem um atraso, que confunde com a negativação, com o cliente inadimplente, e ele tem os pagamentos em dia também, né? E todos os créditos também a vencer. Então, eu sei quanto o cliente está endividado, eu sei quanto ele tem de gastos com crédito mensal, quanto ele paga desses créditos. Então, a gente consegue ter uma visão muito boa de comprometimento de renda desses clientes também. A gente tem soluções que suportam todas alinhadas, obviamente, à lei do cadastro positivo. Então, você precisa de um consentimento para poder acessar esse dado analítico. Sem esse consentimento, a gente transforma as soluções em indicadores e scorings, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, a gente sempre trabalha, né, numa visão de o que você precisa. Para quê? Para tornar o seu processo, que a gente vai falar hoje, de cobrança mais inteligente, de cobrança mais eficiente. Então, a gente trabalha em todas as linhas de ciclo de negócio, mas quando a gente fala de cobrança, um dos principais objetivos aqui é saber qual é a capacidade de pagamento de um consumidor com dívida atrasada. Então, ele já se tornou inadimplente. O que eu preciso ter de informação desse cliente para poder fazer uma cobrança eficiente? Então, a gente trabalha muito nessa visão. E recuperar dívidas atrasadas faz parte do processo de cobrança. Então, a gente trabalha sempre nos pilares de qual é o benefício que a nossa solução traz para um processo de cobrança das instituições. Então, primeiro, reduzir custo. A gente sempre trabalha aqui, eu quero otimizar o custo de cobrar um cliente, custa caro. Então, você precisa cobrar todo mundo em todas as ferramentas, de todas as formas? Não. A gente traz uma inteligência para reduzir seu custo operacional. E aí, obviamente, a gente traz a informação de contato desse cliente para você melhorar a localização e não perder tempo com ações ineficientes. E aí, a gente precisa entender qual é o melhor tempo de contatar esse cliente, porque também você liga cobrando esse cliente ou entra em contato com ele cobrando todo dia, toda hora, e não é o momento que ele está disponível ali para você acessá-lo. Então, qual é o melhor momento de contato? E aí, faz sentido você contatar? Ele tem capacidade de pagar essa dívida? Ou se tem capacidade, será que você está fazendo a oferta adequada para ele pagar o que ele efetivamente tem condições de pagar? E aí você faz um refinamento dessa estratégia e aí, se nada disso que eu comentei, do que a gente desenvolveu, atende, a gente tem a capacidade de construir soluções sobre medida
para cada um dos clientes, entrando lá no processo de cocriação. É um pouco do que a gente está fazendo aqui com a Adimplé, né? A gente vai comentar um pouquinho para frente também, né, no nosso processo aqui de construção no Lab que a gente está montando. E aí, obviamente, a gente tem casos de uso que percorrem, né, todas as etapas de cobrança, como lembrete, recuperação, exibição da dívida, gestão da carteira, política de cobrança e a segmentação de cliente. A gente tem casos de uso em todas essas etapas. E a gente desenvolveu aqui 6 soluções que trabalham dentro desses benefícios com casos de uso já práticos, né? O Código Recupera, o Collection Score, o Código de Acionamento, o Código de Enriquecimento Cadastral, o Collection Personas e os indicadores de cobrança. Tá? Eu vou passar por eles aqui, respeitando o meu tempo. Eu já estou estourando, mas eu prometo que vou ser rápido aqui, bem objetivo. Então, primeiro aqui a gente usa muito cadastro positivo para criar indicadores de cobrança. Aqui você tem uma visão muito clara do perfil desses clientes. São mais de 45 indicadores para a pessoa física e mais de 140 indicadores para a pessoa jurídica. Qual o objetivo desses indicadores? Você entender o comportamento desse seu cliente inadimplente para que você possa efetivamente contatá-lo ou não. Os indicadores podem funcionar também como covariáveis de um modelo de collection score interno, de um modelo de behavior interno, de um modelo de árvore de decisão interno. Então, é um dado muito granular, que ele funciona tanto como aplicações internas de um modelo, ou como informações para tomada de decisão de segmentações. Aqui é um exemplo de 3 indicadores que foi utilizado numa árvore de decisão. Então, a gente basicamente aqui considerou o número de dívidas em aberto, valores de pagamentos recentes e a tendência de recuperações das dívidas. E aí a gente criou aqui, nesses verdes claros, 4 clusters que discriminam o que está aqui. Nessa pizza, 54, é o percentual de recuperação, numa base histórica que a gente mediu, destes clientes que se enquadraram neste cluster. Então, só olhando aqui a árvore de decisão, a primeira segmentação que a gente decide se vai para o lado esquerdo ou para o lado direito este cliente tem muitos números de dívidas em abertos. Quando esses números é alto, eu classifico ele para o lado esquerdo aqui, meu lado esquerdo. Agora estou confuso do jeito que vocês estão olhando, mas para o vermelhinho aqui alto. E quando ele tem um número de dívidas baixo, ou seja, em aberto baixo, ele está devendo pouco, provavelmente ele deve só para você, está querendo cobrar, eu consigo encontrar 45% da população com 69% de recuperação. Será que eu consigo segmentar melhor esse público aqui? Aí eu vou olhar valores de pagamentos recentes. Os clientes que têm número de dívidas em aberto baixo, mas que pagou recentemente alguma instituição, representa 20% da minha carteira com 87% de recuperação. Nossa, eu preciso atacar esses clientes. Eu já fiz uma segmentação excelente aqui usando 2 indicadores. Então, aqui 20% da minha população com quase 90%. Pô, eu preciso contatar esses clientes. E aí, seguindo aqui a régua, esses clientes que têm baixo pagamento recente, eu olhei aqui também tendências de recuperação em dívida. E aí eu encontrei aqui clientes que estão pagando pouco recentemente, mas que têm uma tendência de recuperação, olhando o histórico um pouco maior. Aí eu encontrei 9% da população que traz uma recuperação esperada de 70%, ou 69%, aqui, né? Já arredondei. Então, eu criei mais 2 clusters aqui. Só com essas 2 informações eu já posso fazer uma ação coloco esses clientes numa régua e faço uma ação intensificada de recuperação. E assim vai. Aqui tem mais outro cluster com 9% 54% e aqui outro cluster com 3% 55%. Então, a gente criou aqui um caso com 4 clusters que eu segmentei aqui a população. Se eu fizer dos 100% dos clientes em atraso, eu estou somando aqui, 20, 9, 9, 18, 38, mais 3, 41. Então, 41% da minha carteira tem altíssima recuperação aqui. Então, eu vou atacar esses clientes, tá? Que é um exemplo de segmentação alta. Usando basicamente 2 indicadores. A gente tem o Collection Scoring, que faz essa segmentação também, mas de uma forma menos aberta, ela traz uma pontuação de 0 a 1.000, e a gente aqui segmentou em clientes com atraso até 30 dias, 31 a 60, 61 a 90 e acima de 90. É um modelo genérico e que pode ser utilizado também para um processo de segmentação. O Collection Personas, aí já é uma segmentação
mais clusterizada, onde a gente basicamente categoriza a população inteira em super endividado, endividado, redimindo ou desorganizado. Você pode capturar o seu CPF em atraso e no Collection Personas classificar em um desses 4 clusters, e obviamente que para aquele que é super endividado, talvez você não queira fazer uma ação, mas para aquele que só está desorganizado ou redimindo uma dívida, eu posso fazer uma ação específica. Então, são outras maneiras de segmentar, além do Collection, além dos indicadores, a gente também tem Collection e Personas. Às vezes, você combinando os dois, eu torno o processo ainda mais eficiente. Aqui é um case, né, que a gente desenvolveu um modelo. Eu até, na última live que eu fiz, quem não teve a oportunidade de acompanhar, é só buscar no nosso canal do YouTube, que tem a última live de cobrança que eu fiz. E lá eu explorei muito bem esse case aqui, que é um case de um banco, e que a gente conseguiu ter uma eficiência de aumento de 7% na performance e 25% na recuperação. Aqui a gente trabalhou um modelo customizado, tá? A gente não trabalhou com nenhuma dessas soluções que eu comentei. Então, aqui foi um processo de cocriação. Então, quem não teve a oportunidade de ver o case no detalhe, só correr lá no nosso site, no YouTube, nosso canal, tem lá a live inteira, dá para assistir. Olha eu já fazendo propaganda, tô virando blogueirinho já. Brincadeira. E aí no Code Recupera, a gente tem aqui uma régua, né, de acionamento, que a gente aqui faz o processo efetivo de negativação, né? A gente também tem serviço de negativação, e o nosso processo de negativação ele pode ser digital, ele pode ser feito por carta também, aqui é o nosso processo de acionamento. E aí, para contatar o cliente, esse cliente que você, às vezes ele está em atraso há mais de 90 dias, 60 dias, o cadastro dele mudou, a COD tem esse dado atualizado aqui, e você pode entrar em contato com esse seu cliente, fazendo o enriquecimento aqui do dado cadastral. Eu tenho nome, sexo, data de nascimento, que é mais para validar, mas basicamente em termos de contato, os meus dados são muito eficientes em termos de sucesso. Tem endereço, telefone e e-mail que você pode contatar esses clientes, obviamente que tudo aqui é alinhado com o LGPD. E aqui um case que a gente fez de evolução do acionamento de carta para um acionamento digital. Obviamente que o mundo de hoje é muito mais eficiente você acionar os clientes de forma digital. E aí, nessas ações que a gente fez, a gente aumentou em 63% e 40% a eficiência, passando de um acionamento de carta para um acionamento digital. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar. Se tiverem dúvidas, mande as perguntas aí no Q&A, a gente responde no final, tá bom? Obrigado. Obrigado, Mari. Volto a palavra aí para você. Perfeito, Gus, eu que agradeço. Excelente apresentação. Então, quero convidar agora o André Oliveira, pessoal, que é CEO e fundador da Adimpler. O André é engenheiro formado pelo ITA, com vasta experiência no mercado financeiro, tendo passagens por BBM e Opus Investimento. Possui também a certificação CGA. André, seja bem-vindo à live da COD. Agradeço novamente por ter aceitado o nosso convite. E pode ir que agora a apresentação é com você. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Gostaria de agradecer também ao Gustavo, a todo o time da COD pela organização aqui desse evento, né, pela organização do webinar. Espero contribuir aí trazendo a nossa experiência, né, em como a gente tem utilizado os dados na prática dentro do processo de cobrança. E como a Mariana falou, sou o André, sou CEO e fundador da Adimpler, tá? A Adimpler é uma startup, deixa eu só compartilhar aqui minha tela, mas ela é uma startup 100% focada em recuperação de crédito. Chegou aí? Ela é uma startup focada em recuperação de crédito, tá? Foi fundada em 2015 e a gente tem como propósito descomplicar a gestão de recebíveis e democratizar ferramentas de gestão financeira, tornando a tarefa de empreender menos árdua no Brasil. Tá? Então, de lá para cá, nós tivemos aí uma série de desenvolvimento de produto, de ferramentas proprietárias, validamos modelos. Hoje temos 2 modelos de negócios diferentes, criamos alguns cases super interessantes. Hoje temos atuação no mercado financeiro, setor educacional, varejo e outros. E a gente tem
tem tido bastante sucesso nas nossas estratégias de recuperação e de cobrança, principalmente através da utilização dos dados, né? Então, acho que esse webinar tem tudo a ver com o DNA da Adimplere. A gente acredita bastante que os dados é o que faz uma boa utilização dos dados, né? Uns dados saudáveis e uma boa utilização dos dados é o que faz aí uma grande diferenciação dentro das estratégias de recuperação. E aqui na Adimplere, a gente gosta de fazer uma análise da jornada do cliente em todas as etapas, né? Desde a etapa em que ele da etapa pré-inadimplência, né? Em que ele está ali um pouco apertado, em que ele vai tentar decidir o que é que ele vai pagar, o que é que vai honrar, o que é que não vai, até a etapa em que ele fica inadimplente, em que é negativado, mesmo que a gente não tenha contato com o cliente em todas essas etapas, a gente gosta de analisar essas etapas, e com isso a gente consegue ter alguns insights interessantes sobre como que a gente pode abordar eles da melhor forma. E aí, uma coisa que a gente faz através da utilização dos dados são abordagens diferenciadas, tratando clientes com perfis diferentes de formas diferentes. Então, um cliente inadimplente, ou consumidor, ou aluno, que seja, por exemplo, de uma zona rural, mais velho, ele vai ter um valor, uma resposta esperada a um estímulo completamente diferente de um jovem que está numa capital, que está super engajado digitalmente, né? E aí a resposta para como você consegue customizar essa experiência através dos dados, né? Então é isso que a gente vem utilizando. Os dados têm ajudado a gente a ter essa comunicação customizada, a identificar padrões de preferência, né, que maximizem os contatos com os clientes, minimizem reclamações também, à medida que você é mais assertivo ali nas comunicações e nos canais que tem uma maior aderência. E, por último, uma performance superior, né? A gente tem tido aí bastante sucesso aí nas nossas estratégias. Isso é evidenciado aí por alguns parceiros que divulgam rankings de performance, né? E compara com alguns players que estão dentro do mercado. E aí a gente consegue ver aí que nossas estratégias têm trazido um êxito bem interessante. E aí o que a gente tem feito também, né, nós somos uma empresa de tecnologia aplicada, né? Então nós temos ferramentas proprietárias para poder suportar esse processo de cobrança, principalmente ferramentas voltadas para a cobrança digital. Então, por exemplo, o portal de autonegociação que a gente utiliza, o chatbot que está embarcado dentro do WhatsApp, dentro do portal, é uma ferramenta proprietária da Adimplere. A gente chegou a testar soluções de mercado, não tinha uma aderência tão grande, né? Às vezes é uma solução que foi feita pensando em saque ou vendas ou alguma coisa do tipo, e aí as pessoas tentam adaptar para a cobrança, não tem uma performance tão boa quanto uma solução customizada. Então, nós temos um time interno de tecnologia, procuramos desenvolver os nossos próprios produtos quando assim é necessário. E de lá para cá, né, de 2015 para cá, o que é que a gente tem aprendido? Que um dos pilares fundamentais para se conseguir ter uma estratégia diferenciada e ter resultados superiores é justamente uma boa utilização dos dados, como eu mencionei, né, para fazer o entendimento da jornada do cliente. A gente já tem tido resultados muito satisfatórios e a gente está criando um lab agora, junto com a COD, que eu vou abordar na sequência. Mas deixa eu falar rapidamente como que a gente faz dentro do nosso framework, né? Nós temos aqui alguns canais de contatos, né? E aí isso aqui é outra coisa relevante de se falar. Quando você tem
poucos canais, fica mais simples para você fazer uma validação empírica, né, sobre o que é que está funcionando. Antigamente você tinha telefone, uma carta, um SMS, 3, no máximo estourando 4 canais, você consegue testar, né? Hoje a gente está falando aí de 8 canais de contato diferentes, 7, 8, daqui a pouco vai ter 9, 10, né? A tendência é aumentar. Então, cada vez que surge um novo canal de contato, a complexidade para se decidir as estratégias, o budget que se aloca em cada um desses canais, ela vai aumentando. Né? E a resposta disso vem através de modelos, né? Vem através dos dados e modelos. Então, isso é o que a gente acredita, né? Aqui na Adimplere. E o que é que a gente faz? A gente usa os dados que tem dentro da carteira, né? E utilizamos também os dados históricos que compõem a nossa base para poder direcionar quais são as estratégias mais adequadas para aquela carteira, né? Esse é o nosso framework. Ele é um framework ele fica sendo retroalimentado. Então, as campanhas elas ficam cada vez mais, quando a gente vai conhecendo mais a carteira e quando tem mais interações, elas ficam mais eficientes, né? No final das contas, a gente tenta direcionar as interações aqui para os nossos portais de autonegociação, que aqui dentro a gente captura tudo que o cliente inadimplente está fazendo dentro do portal, né? Quantas vezes ele visitou, quanto tempo ele passou lá, e isso serve de insumo para as próximas campanhas, né? Para as próximas se ele já quebrou acordo também, né, para os próximos acionamentos. Tá? O que é que a gente está montando agora, né, que estamos bastante otimistas, é um Collection Lab, junto com a COD, em que a gente vai não só utilizar o que a gente já faz atualmente, que já tem um resultado superior, mas a gente vai agregar aqui alguns dados e indicadores da COD, né, como o Gustavo mencionou ali, né? Então, por exemplo, o DC aqui são os dados cadastrais, tem um perfil financeiro, tem um relacionamento com o mercado e pontualidade de pagamento. Isso vai trazer aí para a nossa esteira de cobrança um dinamismo muito forte, né? Porque, como ele mencionou, eles têm uma base de dados aí invejável e que é alimentada com uma frequência muito alta. Então, a gente está montando isso aí, esse lab, para justamente ver o que é que vai sair de resultado dessa operação conjunta. Estamos bastante otimistas, né? Acho que o potencial aí ele é imenso. Enfim, mas é um projeto que está ainda embrionário. E aí, só falando rapidamente aqui sobre os nossos modelos de negócio, tá? Que eu acho que é relevante, nós temos hoje 2 modelos de negócio. Um modelo de negócio ele é um modelo mais de mercado, né? Onde a gente recebe a carteira e aí a gente faz toda a gestão e estratégia de cobrança, define qual vai ser o canal a ser utilizado, qual a frequência de acionamento, qual o conteúdo, né, que a gente vai colocar lá, ou até a oferta, dependendo da alçada e do sistema e da regra de negócio do nosso parceiro. E esse é um modelo padrão, vamos dizer assim, né? E o segundo modelo de negócio é um modelo SaaS, em que a gente pega nossas ferramentas e implanta dentro do sistema do nosso parceiro, do nosso contratante, e ele pilota para fazer as próprias cobranças, né? Geralmente, quando você tem um time interno, por exemplo, de cobrança, nas fases mais curtas e que se não queira terceirizar, alguma coisa do tipo, não tem assim, muita solução de mercado
que foi feita na prática, né, vendo a prática da operação de cobrança. Então, a gente desenvolveu essa opção aí, esse modelo de negócio. Também tem tido aí resultados interessantes, e aí a precificação é diferente, é como um software, né? A gente faz vai dependendo dos módulos instalados e da utilização, a gente faz uma cobrança mensal. E para finalizar, eu gostaria de só comentar aqui, né, que com esse framework que a gente tem utilizado, a gente consegue não só atuar no escopo da cobrança, que é o foco aqui da discussão e é o foco da empresa, mas a gente também está olhando outras frentes que estão ali tangenciando a esteira, né? Então, a gente tem um case super interessante com o maior grupo educacional do Brasil, em que no começo desse ano a gente não só estava fazendo a recuperação, né, dos alunos que estavam com dívidas em atraso, mas de 4 empresas que estavam atuando, a Adimplere foi responsável por 70% das rematrículas daqueles alunos que estavam em atraso, né? Então, a gente entende que esse entendimento sobre a jornada do cliente, quais são os pontos de contato dele, quais são as decisões que ele tem que passar na hora de ficar inadimplente ou, enfim, pagar uma conta, vai abrir espaço, eventualmente, para a gente, e já está abrindo, para a gente explorar outras frentes de negócio como essa, né? E acho que esse é o melhor dos mundos, é você pegar um cliente que está inadimplente, fazer com que ele pague e, não só isso, fazer ele voltar para a sua base como um consumidor, como um aluno, como um cliente, né? Acho que esse é o melhor dos mundos, tá? Então, pessoal, por último, se tiver qualquer tema que vocês tenham curiosidade de saber e que, por causa do tempo, eu não tenha passado por aqui, eu e todo o time Adimplere ficamos 100% à disposição. Vocês podem enviar um e-mail aí para comercial@adimplere.com.br e a gente vai atendê-los com o maior prazer, tá bom? Mais uma vez agradeço aí a participação de vocês e agradeço também, mais uma vez, ao time do COD pela organização desse evento. Passo a palavra aí para a Mariana. Obrigada, André. Excelente apresentação também. Então, pessoal, agora a gente inicia a nossa sessão aqui de discussão. Gostaria de convidar não só o Gustavo e o André aqui para participar, mas todos os convidados que estão nos acompanhando também. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês aqui na caixinha de Q&A, tá? Que a gente traz aqui para o Gustavo e para o André debaterem sobre os temas, tá bom? Então, eu já tenho aqui algumas perguntinhas, e acho que a primeira o André pode começar respondendo. Como a utilização de estratégias digitais pode maximizar o resultado e a eficiência da operação de cobrança? André, se você puder comentar essa, depois, Gustavo, você fica também à vontade para complementar. Perfeito. Eu acho que hoje a gente tem uma questão que acontece com as estratégias digitais, que é imediata, que é um custo menor, né? Uma atuação digital, ela tende, dependendo do canal, ela tende a ter um custo menor do que as abordagens tradicionais, principalmente se você fala que é uma abordagem automatizada, em que você não precisa ter toda aquela estrutura com pessoas, né, que tem ali todos aqueles custos inerentes e que todo mundo já conhece, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto aí que eu diria em termos de maximização de resultado e eficiência. E dentro do grupo que compõe uma carteira média, né, tipicamente, é claro que isso vai variar de carteira para carteira, mas sempre tem aquele grupo que responde bem dentro das estratégias digitais. Então, sim, por que não utilizar essas estratégias, dado que elas são mais baratas, que você consegue utilizar elas de forma mais escalável, mais rápida, né? Se você for colocar, por exemplo, uma
mailing para rodar num discador, vai depender do seu capacity alocado, vai depender de uma série de fatores para você conseguir girar aquela lista. Com estratégias digitais, você pode, dependendo do canal, acionar ela em, sei lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? Então, acho que esses são que essas são as formas de maximização do resultado e eficiência da operação. Legal. Quer complementar, Gus? Quero sim. Não, é legal as falas do André, e a gente, logo quando a COD começou, o primeiro movimento que a gente fez aqui, num dos nossos serviços de negativação, foi exatamente criar a ruptura nos birôs de partir da negativação pela carta, indo para a negativação digital, pelo e-mail e SMS. Então, a gente começou, nossa base hoje de dados negativos, a gente começou com os nossos 5 acionistas tombando a base de negativados para a COD. Então, a gente tem uma base negativada já grande, apesar de a gente ser uma empresa pequena com um histórico de 5 anos, e a gente comunicou todos esses clientes de forma digital. Então, a eficiência, a gente trouxe, obviamente, uma eficiência de recuperação para os bancos, né, que migrar, e uma eficiência de custo, né, porque partiu da carta para o processo digital. Então, o processo de transformação digital, ele é super importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, pouca gente saindo de casa, muita gente conectado, a gente está aqui numa live, a gente poderia estar num evento corporativo, num hotel, todo mundo conversando, não, e a gente está aqui numa live, então é muito mais fácil eu me conectar no telefone, eu me conectar no e-mail, para viver, e, obviamente, para o processo de recuperação também é um processo a digitalização é importante. Então, só complementando e trazendo um exemplo prático aqui do que a gente fez. Tá? Legal, Gus, perfeito. Então, aproveitando que você já está com o microfone aberto, tem uma outra aqui que eu acho que você pode responder. Como as informações de positivo podem ajudar na modelagem de cobrança de pessoa jurídica? Legal. Acho que esse é um ponto super importante. Às vezes as pessoas confundem achando que o cadastro positivo é só voltado para consumidor, o que não é verdade. Ele tem também toda uma frente de alimentação para os créditos concedidos às pessoas jurídicas. E o grande... E assim, óbvio, né? Quanto mais dado, mais mineração você consegue fazer, extrair mais informação de lá você consegue. Então, quando a gente fala de PJ, eu ainda tenho as informações dos sócios, que eu posso retroalimentar dentro de um modelo, dentro de uma segmentação. Então, quando a gente fala de PJ, eu tenho todas as informações de crédito rotativo, parcelado, se a empresa possui cartão de crédito, então que tipo de financiamento que a empresa tem. Então, eu tenho isso a curto e a longo prazo. E eu consigo ver a movimentação financeira da empresa. E aí, obviamente, que se for uma empresa pequena, eu consigo ainda analisar a vida financeira do sócio ou dos sócios. Então, a combinação dessas informações, obviamente que ela traz muita riqueza para o processo de segmentação e processo analítico das empresas também, tá? Então, não é só pessoa física, não, pessoa jurídica também. Legal, perfeito. A próxima, acho que você pode responder também, e aí, André, você fica à vontade para complementar, tá? Como os modelos de dados influenciam o resultado final da cobrança? Nossa, acho que a gente acabou puxando um exemplo aqui um do outro, né? Eu trouxe muita visão analítica, então, assim, a gente é muito criativo em transformar o dado bruto em uma solução inteligente de segmentação. Então, eu dei o exemplo aqui do Collection Scoring, que calcula a probabilidade de pagamento, e a gente ainda dividiu por buckets, né? Por agents, por atraso. Então, aquele cliente que está numa dívida muito curta, qual é a probabilidade dele pagar e não rolloutar para o próximo bucket de atraso? E aí, ele tem um comportamento que é diferente daquele cliente que está de 31 a 60, porque ele já está atrasado na segunda fatura. Então, quais são as informações mais relevantes que vão segmentar o público que já está com atraso na segunda fatura a pagar? Será que ele realmente esqueceu ou será que ele está se tornando endividado? Então, eu acho que esses dados ajudam na segmentação. Então, o Collection Scoring, dividido por buckets, por segmento, ele traz ainda mais uma avaliação de performance ainda melhor. E não muito contente só com o Collection, a gente ainda a gente criou a segmentação de personas, que são clusters de públicos que ainda categorizam endividado, super endividado. Obviamente que quando você combina o Collection, que é a probabilidade dele pagar,
com um super endividado, você ainda tem uma riqueza ainda maior de segmentação. E ainda eu coloquei os casos dos indicadores. Você analisar os indicadores, ele pode trazer uma informação, por exemplo, de que se esse cliente tem um cartão de crédito ativo e se ele usa esse cartão de crédito. Porque ele pode ter ficado endividado em um outro tipo de serviço, mas ele tem um cartão de crédito que ele paga. Será que você não poderia fazer uma oferta para ele, para que ele pague no cartão e ele saia dessa dívida? Então, são informações que trazem muita inteligência para o processo e que hoje ainda são muito subutilizadas. E o lab que a gente está montando aqui, que o André falou, é exatamente para otimizar esse processo. Porque às vezes você tem muita informação interna, que é o caso do que o André comentou, que você está lá olhando o seu cliente, o comportamento dele dentro da sua carteira, se ele veio e pagou a fatura, depois ele atrasou, pagou de novo. Tá, mas o que está acontecendo com ele com todas as outras dívidas? Será que a chance dele deixar de te pagar não aumenta agora porque ele já deixou de pagar algum outro? E quando eu falo deixar de pagar, não é ser negativado, é ter um atraso, mesmo que seja curto. Ou ele tem um novo crédito que ele acabou de adquirir e ele se endividou ainda mais. Então, tem uma visão de capacidade aí, uma visão analítica que, gente, se eu ficar falando aqui, a gente vai segmentar o público em tanta coisa. Então, assim, tem bastante coisa para fazer. Legal, obrigada. André, gostaria de complementar? Algum comentário? Acho que a gente tem tem experiências bem parecidas aqui na Adimplere, né? Em que quando a gente faz operações sem aplicar os modelos para fazer priorização e definição de estratégia versus a aplicação de modelos, né? Mesmo que com os dados internos e históricos, né? Por similaridade ou por repetição, a gente vê de forma bem clara a diferença nos resultados, né? A diferença no ROI das estratégias, né? Então, isso a gente já rodou tanto para as estratégias digitais, quanto para as estratégias que envolvem voz, né? Com robô, e realmente faz diferença, né? A gente enxerga aí uma eficiência maior no final das contas, quando a gente faz a aplicação desses modelos. E acho que o Gustavo tinha mostrado ali no case dele uma performance de 25% acima de recuperação, né? A gente chegou a ter, em um dos modelos que a gente rodou aqui, a gente chegou a ter algo em torno de, se não me engano, foi 27%, 28%, também foi algo bem próximo, no modelo dentro da operação de agente virtual, né, que é utilizando o Voice, especificamente. Então, só reforçando mesmo a mensagem, concordando com o Gustavo. Perfeito, André. Obrigada, pessoal, pela resposta. Eu tenho aqui mais duas perguntinhas, mas antes disso eu queria avisar que a gente vai soltar uma pesquisinha aqui super rápida sobre o evento. Se vocês puderem responder, vai aparecer na tela de vocês. É importante para a gente otimizar aqui nossos próximos encontros. Então, eu vou seguir aqui enquanto isso, pessoal. A próxima pergunta, acho que, André, você pode começar respondendo também, por favor. Como recuperar o crédito em atraso sem deixar no cliente inadimplente uma impressão ruim sobre a marca contratante? Legal, Mariana. Então, uma coisa que está muito inerente, né, ao processo de cobrança é a chateação, né? A pessoa está naquela situação não porque ela quer, ela se enrolou, está desempregada, teve algum problema ali que levou àquela situação e todos sabemos que é uma situação incômoda, né? E aí, o que é que acontece? Que a gente vê bastante. Geralmente, as empresas, elas adotam uma estratégia de tentativa e erro, né? De ficar batendo de forma indiscriminada o tempo inteiro ali com os contatos, até tentar vencer mesmo pelo cansaço ou dar sorte mesmo para eventualmente para que a pessoa eventualmente tenha condições de pagar, né? E isso aumenta muito o índice de insatisfação, né? A pessoa fala hoje que não tem condição de pagar e amanhã está recebendo uma nova ligação e o que ela falou hoje foi jogado fora. Então, como que
essa insatisfação ela pode ser amenizada, né? Ou, como foi a pergunta aí, né, a questão da impressão ruim. Como que a gente trabalha isso aqui na Adimplere? É justamente olhando para a jornada do cliente, né, ou do cliente inadimplente, ou do consumidor, ou do aluno, sabendo que ele está ali numa situação de fragilidade. Claro que a gente tem que ser, sim, incisivo várias vezes, e principalmente se é um cliente que já vem ali de um histórico, por exemplo, de quebra de acordo, a gente aumenta um pouco o tom, mas a gente tenta fazer uma comunicação adequada à realidade dele, né? E, principalmente, preservando a imagem dos nossos parceiros, né? Então, via de regra, a nossa comunicação ela é bem mais friendly, né? Quando a gente faz uma abordagem digital em que a gente coloca ali à disposição um portal de autonegociação, por exemplo, ele que escolhe qual que é o momento que ele vai negociar, então ele não vai ser interrompido no meio de uma reunião, não vai ser interrompido num horário inadequado, e isso por si só já faz com que a impressão ela seja menos negativa, dado esse contexto que é muitas vezes comprometido pela situação, né? Sim, obrigada, André. E agora tenho uma última pergunta aqui para o Gustavo. Como inovar no segmento da cobrança e gerar valor para o contratante? Estava tentando tirar do mudo aqui, consegui. E avisar que estava no mudo. Quase um problema técnico aqui. Não, eu acho que essa é a combinação de ações, né? Acho que o André falou aí bastante de saber o momento de contatar o cliente. Eu acho que tem a questão da eficiência operacional, né? Eu acho que você também gastar tempo e dinheiro atrás de um cliente inadimplente a todo tempo, chega a ser até uma estupidez. Você fica gastando dinheiro fora, obviamente que depende muito do ciclo de vida que esse cliente está dentro da sua carteira, né? Há quanto tempo ele está em atraso, e nada mais inteligente do que usar a inteligência analítica para poder segmentar, é o que a gente vem falando aqui, e o que a gente vem trazendo de exemplos aqui dentro da live para poder ter o melhor canal de contato, no melhor momento, saber fazer a oferta certa para a pessoa certa, no momento adequado. Então, a inteligência, ela precisa ser aplicada em todos os negócios, e no processo de cobrança ele precisa ser tratado como um business, né? Porque a sua carteira em atraso, você jogando isso para perda, você acaba prejudicando muito o resultado da empresa. Então, você precisa trabalhar de uma maneira eficiente, aplicando inteligência, aplicando estratégias de contato, seja multicanal, obviamente que vai depender do business, mas sendo digital, então, precisa entender a cobrança como um business importante dentro da empresa e fazer com que a cobrança seja rentável, né? Você gaste e recupere efetivamente aquilo que você está planejando. Acho que é um pouco disso. Não sei se o André quer complementar. Acho que é importante. Complementando um pouquinho, né? Além dessa questão dos dados aí, que eu concordo aí com o Gustavo, a gente também tem tentado e procurado ferramentas, né, diferentes aqui o tempo todo, e validando se elas têm uma aderência boa dentro da esteira de cobrança, né? Então, a gente teve um case aqui recentemente com o RCS, né, que é uma tecnologia nova aí do Google que veio para substituir aí o SMS. Então, é uma espécie de SMS, só que um pouco mais interativo, né? Você consegue mandar aí umas figuras, coloca umas páginas, e a gente fez tivemos um case no meio do ano com o pessoal da Pontal, inclusive fomos premiados, receberemos a premiação agora no CMS, que vai ser esse mês. E esse é um exemplo claro aí de case de inovação aplicada, né? Uma ferramenta que realmente a gente usou e teve uma aderência muito boa, as pessoas gostaram, teve uma interatividade legal, bacana,
E conversa bastante também com aquilo que eu mencionei durante a apresentação, que toda hora está surgindo um canal de contato diferente, né? É um canal a mais de contato, mas isso aumenta a complexidade, dado que ele tem uma conversão diferente, tem custo diferente, isso aumenta a complexidade na hora de escolher qual que é a estratégia a ser adotada. Então, dado que aumenta a complexidade, aumenta a importância da utilização dos dados para ajudar a tomada de decisão na hora de montar as estratégias, né? Então, no final das contas, está tudo meio que interligado, a questão da inovação com os dados, ferramentas, os modelos, mas é isso. Muito bom, pessoal, ótimas respostas, obrigada. Nós chegamos agora, gente, no momento programado para finalizar aqui o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer novamente a presença do Gustavo, do André. André, obrigado por aceitar o nosso convite. Espero que tenham próximas oportunidades. E agradecer também todos os convidados que nos acompanharam até aqui. Continuem acompanhando a Quad nas redes sociais para ficarem por dentro das próximas novidades, dos lançamentos, dos próximos webinars. E falando em um webinar, na próxima semana, no dia 10/11, iremos realizar um webinar sobre Open Finance, para falar sobre os desafios, as expectativas e o que esperar dessa terceira fase, tá? Em parceria com a Quanto. Então, fiquem aí ligados nas datas de inscrição, não percam, e até a próxima, pessoal. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Obrigado, pessoal, boa tarde.